A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. João capítulo 1, abra aí por gentileza, João capítulo 1. João capítulo 1, a partir do versículo 1. Irmãos, aí, ótimo, agora ficou bom. João capítulo 1, a partir do versículo 1. Você sabe muito bem que nós temos 4 evangelhos no Novo Testamento. Mateus, Marcos e Lucas, com visões semelhantes. E o evangelho de João é um evangelho diferente. Ao contrário do que Mateus, Marcos e Lucas quiseram fazer, João tenta defender uma tese. Mateus, Marcos e Lucas escreve o evangelho ou os seus evangelhos para narrar a história do Senhor Jesus Cristo. João também. Mas, diferentemente de Mateus, Marcos e Lucas, a ideia de João é defender a divindade do Senhor Jesus Cristo. João, nos seus escritos, quer provar que Jesus é Deus. E como ele foi o último escritor do Novo Testamento, como João foi o último a morrer dos apóstolos, durante o final de sua vida, ele viveu enquanto o primeiro século se mergulhava em uma heresia chamada gnosticismo. A ideia do gnosticismo na teologia, o que importa para nós é, se a matéria é má, o corpo, então, é mau. Tudo aquilo que é matéria está corrompido. E se isso é verdade, Deus não pode se fazer carne. Então, Jesus não é Deus. Se Jesus tem um corpo, Jesus é matéria. E se Jesus é matéria, Jesus não pode ser Deus. Só que, diferente disso, o Evangelho nos ensina assim, Jesus é Deus. E mesmo concordando em partes de que o homem é corrompido pelo pecado, nós sabemos que isso vem hereditariamente por causa de Adão. Não estou pregando maldição hereditária, até porque não creio em maldição hereditária. A única maldição hereditária que eu creio é a maldição do pecado, que corrompeu todos os homens. E Jesus, sendo homem, não foi corrompido por esta hereditariedade do pecado. Por que não? Porque você sabe muito bem que ele não nasceu de uma relação sexual. Você sabe muito bem que uma virgem deu à luz a um milagre chamado Jesus. E em João capítulo 1, a partir do versículo 1, João começa o seu evangelho defendendo essa tese, defendendo a divindade de Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esta palavra verbo, se lida por um grego, traz a ideia de razão, de conhecimento. Se lida por um israelita, por um judeu, a ideia desta palavra é a ordem que sai da boca de Deus para criar todas as coisas. Quando nós falamos de verbo, quando nós estamos falando da palavra logos, nós queremos dizer estas duas coisas. É o conhecimento, é toda a verdade, é toda a sabedoria, mas também é o poder de Deus para a criação de todas as coisas. O texto está dizendo, no princípio, um personagem importante neste capítulo era o Verbo. No princípio era a sabedoria. No princípio era o conhecimento. No princípio era o poder de Deus. No princípio era tudo aquilo que precisava existir para que as outras coisas pudessem existir. O princípio aqui nos remete a Gênesis capítulo 1. Lá no princípio, lá na criação de todas as coisas, esse personagem era o Verbo. O texto diz, não era apenas o Verbo estava com Deus. Estar com Deus face a face. Estar com Deus intimamente. Este personagem, que é chamado por João de Verbo, no capítulo 1,
agora não é apenas o Verbo, agora ele está com Deus. E aqui se entenda Deus Pai. Antes de todas as coisas, lá no princípio, esse personagem estava intimamente com Deus, antes da criação de todas as coisas. Ele é íntimo do Pai, ele é próximo do Pai, ele está junto com o Pai. E se o Pai, antes de todas as coisas, já existia, este personagem chamado Verbo, antes de todas as coisas, também existia. O que nós estamos dizendo é que esse personagem é eterno, assim como o Pai. Você não é eterno, eu não sou eterno, nós não somos eternos, nós viveremos para sempre. Mas eterno é só aquele que não tem começo de dia, nem fim de dias. Nós estamos falando daquele que, antes de todas as coisas, já estava com o Pai. Mas o texto continua nos dando mais uma característica deste personagem. Ele não é apenas o Verbo, ele não apenas estava com Deus, mas o texto diz, o Verbo, o Logos, a palavra, esse que é sabedoria, esse que é conhecimento, esse que é o poder de Deus, também é Deus. No princípio ele estava com Deus, no princípio ele era o Verbo, mas no princípio também ele era Deus. Nós somos trinitarianos. Acreditamos em um único Deus, em três pessoas distintas. Nós compreendemos pelas páginas das Escrituras que só existe um Deus. Mas esse Deus nos é revelado em três pessoas distintas. Percebemos que este Verbo não é apenas a palavra de Deus que traz à existência todas as coisas. Percebemos que este Verbo não é apenas a sabedoria de Deus. Percebemos que ele não é apenas a mente ou o conhecimento divino. Este Verbo também é Deus. E este personagem, que também é Deus, no versículo 2 e 3, nos é apresentado como Criador. Ele estava no princípio com Deus. Antes de existirmos, antes da criação, antes de todas as coisas, ele já estava com Deus. Olha o 3. Será que este Verbo, será que este personagem, será que esta figura do capítulo 1 foi criado por Deus? A resposta é não. A resposta é, ele é Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Tem gente que diz que este personagem foi criado. É um Deus inferior. É algo que precisou do Pai para existir. Mas o texto diz, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Perceba, ele não é criado. Ele é o Criador. Ele não é originário. Não se dá a ele. É ele que dá todas as coisas. Este personagem, este Verbo que é agora o Criador de todas as coisas, o texto está dizendo que sem ele, nada do que foi feito se fez. Se ele tivesse sido feito, este versículo estava errado. Mas o texto está dizendo que se existe um pingo no oceano de água, se existe um vento que passa por essa terra, se existe um grão de areia em frente à praia, se existe uma montanha, se existe uma árvore, se existe um ser humano, se existe qualquer coisa neste universo, se existem as estrelas, os planetas, o céu, se existe as galáxias, se existe o nosso planeta Terra, se existe o Brasil, se existe Belo Horizonte, se nós pisamos nessa terra, é porque este personagem foi a mente por trás de tudo isso, o Criador de tudo isso. Esse personagem não é apenas o Verbo, não apenas estava com Deus, ele é Deus, mas não é apenas Criador. Agora o versículo 4 diz que esse personagem é a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Tem gente que diz que esse personagem precisou receber vida, e aqui eu cito, por exemplo, algumas seitas heréticas, como as Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová pegam esse texto e dizem que esse personagem foi criado pelo Pai. Mas o texto do versículo 4 está dizendo o contrário.
O texto está dizendo que a vida não foi recebida por ele. O texto está dizendo que a vida foi algo inerente a ele. Ele é a vida. Ele porta a vida. Ele dá a vida. Aliás, se você tem vida, é porque esse personagem te deu vida. Se você tem vida, é porque ele te deu o ar para respirar. E o texto também diz que sobre ele, no versículo 5, as trevas não prevalecem. Ele é Deus, ele é verbo, ele é criador, ele é vida, mas no versículo 5 ele é a luz. Versículo 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Existiu um mundo sem esse personagem em trevas. Mas um momento da história, esse personagem surge. Surge como um verbo, criando todas as coisas. E tudo que era treva, agora é luz, porque esse personagem, no Evangelho de João, disse: eu sou a luz do mundo. Não só isso ele disse, ele também disse: eu sou a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, o pão da vida, a porta, o bom pastor, a videira verdadeira. Esse personagem está sendo agora nos apresentado por João, e João quer provar que ele é agora a luz. Só que um outro personagem aqui será citado o nome, e esse personagem do 6 ao 9 veio antes do personagem principal. Versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Você sabe muito bem que esse personagem é João Batista. E João Batista, o texto diz que foi enviado por Deus. João Batista era profeta. Um profeta enviado por Deus. Você sabe muito bem e você conhece falsos profetas. Leonardo Salles, David Leonardo, esses homens que não pregam o evangelho de Jesus. Tem muitos por aí, mas existem os verdadeiros profetas. E os verdadeiros profetas são usados ou enviados por Deus. Não é porque Satanás está enviando os falsos que Deus não continua enviando os verdadeiros. E este João Batista foi enviado por Deus após 400 anos de silêncio. O último profeta do Antigo Testamento chama-se Malaquias. Depois de Malaquias, Deus fecha a sua boca e não fala mais com o povo. 400 anos de silêncio em Israel. 400 anos de silêncio, onde outrora tinha abundante palavra de Deus. Mas 400 anos depois, Deus tinha um plano para a humanidade. Trazer o verbo à terra, para que este verbo pudesse salvar a humanidade. Como vamos preparar o caminho? Envia João, faz com que ele seja a voz que clama no deserto. Faça com que ele seja o cumprimento das profecias do Antigo Testamento que apontavam um profeta para abrir o caminho para o personagem principal. Versículo 7. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. Profeta não é a luz. Profeta fala da luz. Profeta não é o centro da mensagem. Profeta passa a mensagem. Profeta não é o mais importante do culto. Profeta é quem aponta para o mais importante do culto. Profeta não é o centro das atenções. Profeta aponta as atenções para quem de fato merece toda a honra e toda a glória. Quem é esse? O Verbo, o Criador, a luz, aquele que salva. Este João Batista, uma certa vez, estava com os seus discípulos e disse aos seus discípulos: está vindo um ali. Aquele que está vindo, eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Esse João Batista é o que apontava para os fariseus e dizia: hipócritas,
apontava para os religiosos e dizia: raça de víboras. Apontava para a multidão e mandava arrepender dos pecados. A autoridade de profeta. Mas quando ele encontrou o Verbo, quando ele encontrou a luz, quando ele encontrou o Criador, desse aí eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Sou usado no deserto, batizo no Rio Jordão, mas esse aí é muito maior do que eu. Aliás, é melhor eu diminuir, porque chegou o Verbo. É melhor eu diminuir, porque chegou o Criador. É melhor eu diminuir, porque chegou a luz. É Ele que brilha, é Ele que cria, é Ele que dá vida, é Ele que forma, é Ele que criou todas as coisas. Então que eu diminua, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 10. O Verbo estava no mundo. Eu acabei de falar para vocês o maior milagre da humanidade. O Verbo, que é o Criador, agora o texto diz, estava no mundo. Irmãos, agora nós estamos diante da doutrina da humilhação do Verbo. Perceba, ele é o Criador. Só que agora ele se encarna. Nós não somos deístas. Vou explicar. Nós somos teístas. O D de dado, o deísmo, diz que Deus criou todas as coisas, deu a corda no universo e deixa ao seu bel prazer. Não é o nosso caso. O nosso caso é o T de tatu, teísmo. Nós cremos que Deus criou todas as coisas, mas também mantém todas as coisas, governa todas as coisas e se manifesta. Ele se relaciona com a criação. E a maior prova disso é o Verbo vindo a essa terra, o Deus se encarnando, se tornando homem, sem deixar a sua divindade. O Verbo estava no mundo, o Verbo se encarnou. O mundo foi feito por intermédio dele. O Criador agora se fez criatura. Onde está o Verbo? Onde está Deus? Onde cabe Deus? No trono ele está no céu, mas a terra é o estrado de seus pés. Ele não cabe neste universo. Ele é maior que o universo. Segundo os cientistas, este universo que conhecemos tem 90 bilhões de anos-luz. Isso significa que se você viajar na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, você vai demorar 90 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra. Todo este universo não cabe o Criador. Não cabe a luz, não cabe a vida, não cabe o Verbo. Mas esse que é maior que tudo isso, coube numa manjedoura. Coube em um corpo humano. E este Verbo que agora está lá no céu com o corpo glorificado, este Verbo, a Bíblia diz que nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade. Como entender algo tão grande e tão sublime? Mas o texto do versículo 10 diz que o Verbo, o Criador, a vida, a luz, a razão humana, a sabedoria humana, o poder de Deus, agora se fez carne, veio a essa terra, mas o resultado é aleluia e glória a Deus? Não. Mas o mundo não o conheceu. Mas o povo o rejeitou. Mas os judeus não quiseram ele. Mas Nazaré zombou dele. Mas em sua terra ele não fez muitos milagres. Mas na cruz ele ouviu: salva-te a ti mesmo. Mas um pouco antes do caminho do Gólgota, ele ouviu a pergunta: solto o Verbo? Solto a luz, solto a vida,
solto a razão divina, eu solto a mente divina, eu solto o poder de Deus ou eu solto Barrabás? E a resposta foi: Barrabás. Como nós às vezes fazemos no nosso dia a dia. Prostituição ou o verbo, mentira ou o verbo, desobediência ou o verbo, rixa com irmãos ou o verbo, vaidade ou o verbo, idolatria ou o verbo, e ainda este que é a luz, que é a vida, que é o verbo, continua ouvindo ele ser rejeitado por nós. Este mundo que foi criado por ele, agora está vendo ele pisar naquilo que ele criou. Quem criou o céu? Deus. Quem desceu de lá do céu? Deus. Quem criou a terra? Deus. Quem está pisando na terra agora? Deus. Caminhando por Israel, 33 anos de sua vida. Galileia, Samaria, Judéia, Pérea, Decápolis, Tiro, Sidom, fora de Israel, está realizando o ministério. Muitos estão dizendo, eu quero. Outros estão dizendo, não, esse para mim não serve. É o retrato de Belo Horizonte. É o retrato da igreja. É o retrato do que vivemos. É o retrato da empresa. É o retrato da família. É o retrato dos nossos convívios. Ele é Deus Todo-Poderoso, se encarnou, desceu a essa terra, mas o mundo não quer intimidade com ele. O mundo não quer relacionamento com ele. O mundo está muito preso em suas vaidades, orgulhos, soberbas. E se você perguntar para o mundo inteiro se eles amam a Deus, eles vão dizer, Deus é tudo para mim. Eu amo o verbo, eu gosto dele demais, ele é poderoso, ele é tudo na minha vida. Mas o próprio verbo disse em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Tem gente que diz que ama a Deus, que ama o verbo, mas não se relaciona com o verbo, não obedece o verbo, não perdoa, só vive na briga, só não quer saber do irmão, desse aqui eu quero, desse aqui eu não quero, não ama Deus. Como nós podemos dizer que ama, mas não ama? Esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles, é possível cantar sem amar a Deus, é possível congregar sem amar a Deus, é possível dar oferta sem amar a Deus, é possível dar a vida e o corpo para ser queimado sem amor. É possível viver a liturgia evangélica protestante, mas rejeitando o verbo. Tem muita gente que gosta da igreja, tem muita gente que gosta dos cultos, tem muita gente que gosta das festinhas, tem gente que só vem na festa, no culto não vem. Tem gente que gosta do auê, mas não gosta da doutrina. Tem gente que se você marcar o caldo vem, o estudo bíblico não vem. Ama as coisas, é simpatizante, gosta de estar perto, mas rejeitou o verbo há muito tempo. Versículo 11. Vamos até o 14. Versículo 11. Veio ele. Missão. Quando o texto diz que ele veio, o texto está dizendo que ele estava cumprindo uma missão. Enquanto não queremos cumprir nossas missões, ele cumpriu a sua missão. Ele veio. Ele desceu. Ele se encarnou. Ele se humilhou. Se tornou servo, obediente, até a morte, em morte de cruz. Ele veio para o que era seu. Ele veio para os judeus, em primeiro lugar. Ele nasceu em Belém da Judéia. Foi criado em Nazaré da Galileia. Começou o seu ministério em Cafarnaum da Galileia. Caminhou pelas ruas de Israel pregando o evangelho. Mas esse povo não o recebeu. Esse não é o meu Messias. Esse não é o prometido. É sim, ele nasceu em Belém. É sim, ele pregou na Galileia. É sim, ele vai entrar de forma triunfal como um jumentinho. É sim, as profecias dão testemunho dele. É sim, ele é o Emanuel. E os judeus estão dizendo, não é. E até hoje a nação de Israel rejeita Jesus como Messias.
A coisa mais triste deste mundo é ver um judeu dizendo que Jesus não é o Messias. Porque eles são do mesmo sangue, vamos dizer, descendentes de Abraão, pelo sangue. Mas saiba você que nem todo israelita é verdadeiramente de Israel. Ao contrário, nem todo de Israel é verdadeiramente israelita. Nós sabemos disso. Porque mesmo que somos brasileiros, mesmo que a gente esteja longe de Israel, filho de Abraão é quem tem a fé de Abraão. Eu não tenho sangue de Israel, eu não tenho sangue judeu, mas eu sou povo de Deus. Por quê? Porque eu creio no Messias que Abraão creu. Está no 12. Se os judeus não quiseram, se os judeus rejeitaram, se mandaram crucificar Jesus, se os judeus disseram que ele não é o Messias, todos quanto receberam, todos quanto receberam, todos quanto receberam, foram rejeitados, ele foi rejeitado pelos judeus. Mas Romanos 9, 10 e 11 mostra isso em um plano soberano de Deus. Enquanto os judeus rejeitam, a porta da salvação é aberta para os gentios. E lá no fim dos tempos, Deus promete um avivamento na nação de Israel para que mais judeus se convertam. Mas enquanto isso não acontece, prega na Judéia, Samaria, confins da terra. Vai lá na Galácia, vai lá em Tessalônica, vai na Macedônia, vai na Acaia, vai na Ásia Menor, chega na Europa, chega nos Estados Unidos, desce para o Brasil, porque judeu está rejeitando, mas tem brasileiro crente arrependendo, convertendo e batizando para a glória de Deus. Judeu rejeita, mas quem recebe ele também ganha o presente, o poder de serem feitos filhos de Deus. Qual é o maior poder que você poderia ter? O pastor quer falar em língua. Esse não é o maior poder. Pastor, eu quero curar enfermo. É bom, mas não é o maior poder. Pastor, eu quero andar em santidade. Excelente, melhor de todos até agora. Mas ainda não é o maior poder. Quero perdoar. Excelente, mas ainda não é o maior poder. O maior poder é ser chamado filho de Deus. Quem lembra da canção antiga? Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Senhor, qual é o poder que eu preciso? Ser filho de Deus. O poder que você precisa não é ser o CEO, é assim que fala, da empresa. CEO da empresa. O sênior da empresa. Não, agora eu quero focar nos meus negócios. Agora eu vou ser o poderoso da terra. Não, o texto está dizendo o que você precisa é ser filho de Deus. O que você precisa é ser filho de Deus por adoção. Estávamos condenados indo para o inferno, irmão. Por causa dos nossos méritos, iríamos para o inferno. Condenados à perdição eterna porque pecamos, e a Bíblia diz: todos pecaram, não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que entenda, todos se extraviaram. Pastor, eu sou bonzinho. Que bonzinho de onde? Quem aqui é bonzinho? Nós somos maus. Mesmo Jesus disse: só há um bom, é Deus. Nós somos pecadores. Mas agora pecadores, para alguns aqui, não sei se todos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E se você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, agora você é filho de Deus. E o Espírito Santo em nós testifica o nosso espírito. Agora você não é ímpio mais não. Agora você não é perdido mais não. Agora você não está sujo mais não. Agora você não é mundano mais não. Agora você é filho de Deus. Pastor, como é que eu sei que eu sou filho de Deus? O Espírito testifica. Pastor, como é que eu sei que eu sou filho de Deus? Intimidade com Ele. Pastor, como é que eu sei que eu sou filho de Deus? Arrependido dos meus pecados. Pastor, como é que eu sei que eu sou filho de Deus? Quero mais de Deus o tempo todo. Pastor, como é que eu sei que eu sou filho de Deus? Eu quero estar perto do meu papai o dia inteiro, a noite inteira. Pastor, como é que você sabe que você é filho de Deus? Porque agora o mundo não me chama. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Agora eu só quero andar segundo o meu pai. Sou filho de Deus, mas não prego. Não é filho de Deus, não. Sou filho de Deus, mas não oro. Não é filho de Deus, não. Sou filho de Deus, mas não leio a Bíblia. Não é filho de Deus, não, irmão. Quando nós conhecemos o nosso Pai de verdade, quando nós entendemos o que é o colinho do papai, quando nós entendemos o que é Abba, quando nós entendemos quem é o nosso Pai, o Criador de todas as coisas, irmão, maior que tudo, maior que tudo.
nos chama de filhos. Paulo disse que antes de Cristo éramos filhos da ira de Deus. Paulo disse que antes de Cristo éramos inimigos da cruz dele. Mas agora, porque ele nos deu vida, porque cremos em Jesus, porque recebemos o seu sacrifício, agora somos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Agora eu falo o nome do Verbo. É verbo, sabedoria, é luz, é vida, é Criador e é Jesus Cristo de Nazaré. Quem é Jesus? O Salvador. Quem é o Cristo? O ungido, o prometido. Jesus foi o Salvador prometido desde as páginas do Antigo Testamento. O nome dele já carrega a sua missão. Ele é Jesus Cristo, o Salvador prometido. Só há um nome pelo qual importa que sejamos salvos, é Jesus Cristo. Se você invocar o nome do Senhor Jesus, você será salvo. Não há salvação em Maria, não há salvação em Lagoinha, não há salvação em Tiago, não há salvação em Espiritismo, não há salvação em Budismo, não há salvação em Protestantismo, não há salvação em Catolicismo, há salvação em Jesus Cristo de Nazaré. E esses, que agora são filhos, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não foi você que escolheu a sua salvação primariamente. Você estava morto em seus delitos. Você estava caído em seus erros. Como é que você poderia ir até Deus se Ele não tivesse vindo até você? Cuidado com a heresia do pelagianismo e do semi-pelagianismo. E eu explico. O pelagianismo diz: o homem não precisa de Deus para a salvação. Ele consegue por si mesmo obedecer a palavra e ser salvo. Heresia. O semi-pelagianismo é: o homem até precisa de Deus, mas quem dá o primeiro passo é o homem. Então o homem dá o primeiro passo e Deus vem até ele. Heresia. Agora, o correto é dizer: eu estava caído, eu estava morto, mas Jesus Cristo foi até mim, me deu vida, me resgatou e agora eu creio. Você crê, mas porque Deus colocou fé no seu coração. Pastor, mas quem arrependeu fui eu. Você se arrependeu, mas foi Ele que te concedeu o arrependimento. Eu quis Jesus, você quis, mas porque Ele te quis primeiro. Eu amo a Deus, mas a Bíblia diz: porque Ele me amou primeiro. Não fostes vós que me escolhestes, muito pelo contrário, eu escolhi a vós outros. Por que eu amo a Deus? Porque Ele me amou. Porque eu obedeço a Deus? Porque Ele colocou isso no meu coração. Não foi de homem. Não foi do sangue. Só um parêntese no que eu estou falando. Quem aqui é filho de crente? Filho de crente. Tem alguém aqui que é filho de crente? Não é porque você é filho de crente. Você é crente, não. Salvação não é hereditária. Deus não tem neto. Deus tem filho. Aqueles que receberam, por causa da família, deu-lhes o poder de serem feitos netos de Deus. Filhos de Deus. Se seu pai é ímpio, você pode ser crente. Se sua mãe é crente, você tem que ser crente. Pastor, minha família é toda destruída. Deus tira você de lá igual tirou Gideão. Pastor, minha família é toda arrebentada, ninguém crê em Deus, vai começar por você. Pastor, lá na minha família, ninguém quer saber de Jesus, mas você está de joelho dobrado de madrugada. Deus salva meu pai, Deus salva minha mãe, Deus salva meu filho, Deus salva os meus parentes. Independentemente da sua família, Ele te deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Não nasceram do sangue, não nasceram da carne, não nasceram da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Jonas 2:9, Salmo 3:8. A salvação vem de Deus. Eu queria que você agradecesse a Deus por você ser salvo. Caso Ele não tivesse te chamado, você estaria morto em seus delitos e pecados. O que seria dessa igreja se não fosse Jesus Cristo de Nazaré? O que seria da sua vida se Jesus não tivesse transformado, invadido o seu caminho, te derrubado em terra, como fez com Saulo de Tarso? Saulo, para onde você está indo? Estou indo ali matar e prender uns crentes. Aonde? Lá em Damasco. Ah, é? Mas você esqueceu que desde o ventre, Gálatas 1, eu te separei como apóstolo, como
separado para pregar o evangelho aos gentios. Atos 8:3, Saulo assolava a igreja. Atos 9:21, Saulo exterminava a igreja. Gálatas 1:13, Saulo devastava a igreja. Agora esse homem, machão, brutão, forte, cheio de si, está no caminho de Damasco, e só precisou de uma luz o clarear, para ele cair em terra e chamar Jesus Cristo de Senhor. Tem religioso na sua família que diz: eu sou assim, vou viver assim e vou morrer assim. Deixa a luz de Deus quebrar esse coração, para você ver se ele não se arrepende. Eu sou assim e não preciso de igreja. E lá fora, eles chamam a gente de vaidosos. Não, vocês são muito prepotentes, vocês acham que vocês são melhores. Pelo contrário, quem está aqui dentro é que sabe o mal que é, o pecador que é. Por isso que corre para Jesus. Vaidoso, prepotente é quem está lá fora dizendo que não precisa de Cristo. Saulo de Tarso agora cai em terra. Saulo. Olha o circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, contra a lei fariseu, contra zelo perseguidor da igreja, contra a justiça que é na lei, irrepreensível. Esse homem, machão, e é Senhor. Por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Agora você é crente, agora você é pregador, agora você vai cego para Damasco. Daqui a pouco Ananias chega lá, ora por você, você vai receber o batismo, você vai receber o Espírito Santo, você agora teve uma vida mudada. Agora esse verbo é Jesus Cristo de Nazaré, é o nosso Deus, é o nosso Salvador, que é o Messias prometido, se fez carne e habitou. Judeu pecador desgraçado, miserável, pobre, cego, nu, igual brasileiro. 2000 anos atrás, tiveram o privilégio de ver Deus caminhando entre eles. Um homem, forte assim igual Pedro, deve ser, um homem sentado numa pedra, num monte, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mas um homem também, entrando de forma triunfal em Jerusalém, em um jumentinho, e a multidão, alguns de forma genuína, gritando: Hosana, 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 é o que vem em nome do Senhor. Um homem subindo no barco de Pedro, dizendo: pescou aí, Pedro? Senhor, nós não pescamos nada, mas debaixo da tua palavra nós vamos lançar a rede. Ô Pedro, deixa eu te falar, não sou só homem não, eu sou Deus também. E agora deixa esses peixes, eu te faço agora pescador de homens. Um homem que, encarnado, carrega uma cruz sem nenhum pecado. Inocente, puro, sem maldade. Subindo o caminho do Gólgota e sendo humilhado, cuspido. Dera a ele uma coroa de espinhos. É um homem, é Deus que se fez carne. Às 9 da manhã ele sobe numa cruz, um homem que se fez carne, o verbo que se fez carne, morou em Israel, habitou no meio do povo, e agora está com os braços abertos, crucificado, dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Virando para o ladrão e dizendo para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olhou para Maria e para João: filho, está aí tua mãe, mãe, está aí teu filho. Olhou para o céu e no auge de sua dor: meu Deus, por que me desamparaste? No auge de sua sede: tenho sede. Colocaram uma esponja com vinho azedo, colocaram na boca dele, ele não aceitou. O verbo que se fez carne, quase 3 horas da tarde: tetelestai, está consumado. Meu pai mandou, eu obedeci, eu comprei, eu paguei, está consumado. Às 3 horas da tarde, este verbo que se fez carne vira para os céus e diz: Pai, a ti entrego o meu espírito. Como ele se fez carne, como ele era homem, ele morreu. Sem nenhum pecado, sem nenhuma falha, morreu. Sábado, o seu corpo está nas sepulturas. E domingo, logo pela manhã, as mulheres, sempre as mulheres, chegaram primeiro. Deixa eu levar iguarias para o corpo deste verbo que se fez carne. Só que quando elas chegaram lá, elas encontraram um anjo, e o anjo perguntou para uma delas assim:
Vocês estão procurando quem? O Verbo que se fez carne. O Deus criador de todas as coisas que tabernaculou entre nós. Nós estamos procurando a luz do mundo, a porta, o bom pastor, a videira verdadeira. Nós estamos procurando aquele que disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Nós estamos procurando o Emanuel. Chegaram atrasadas. Ele não está aqui mais não. Ele com corpo glorioso, de glória, ressuscitou. Aleluia. Cheio de graça o texto diz. E de verdade. E o texto também diz, João está dizendo, e vimos. João está falando que ele viu Jesus. João andou com Jesus. E vimos a sua glória, o conjunto de seus atributos, como um unigênito, como da mesma essência do Pai. Lembra da transfiguração em Mateus capítulo 17? João contemplou antes da ressurreição de Jesus o seu corpo glorioso. Moisés e Elias conversando com Jesus, não é espiritismo, isso aqui é um representando a lei, outro representando o profeta, os profetas em uma visão, não é real, é visão. Eles tiveram no Monte da Transfiguração uma visão, e na visão eles estavam falando sobre a partida do Verbo que se fez carne. Mas ele ressuscitou, e agora cheio de glória. Com o conjunto dos atributos de Deus, onisciente, onipresente, onipotente, santo, separado, bondoso, misericordioso, justiça. O que João está dizendo é, nós vimos ele. E esse termo aqui é unigênito, é da mesma espécie do Pai. Da mesma essência do Pai. Foi ele que nós vimos. Você viu João? Vi. Você viu Pedro? Vi. Você viu Tiago? Vi. Tomé, você viu? Vi, mas tive que ver de novo para crer. Tudo bem. Você viu Natanael? Vi. E ele me viu na figueira antes, debaixo da árvore antes. Você viu Judas Tadeu? Vi. Você viu Pedro? Vi, neguei e converti de novo. Você viu Iscariotes? Eu vi, mas traí. Bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. João disse, eu vi. Eu ainda não vi. Alguém aqui viu? Alguém aqui já viu Jesus? Eu nunca vi Jesus. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança e dava a todos um gozo infinito. Como é que ele é? Não sei. Eu não conheço o teu rosto, mas te reconheço em todo lugar. Nunca toquei em tuas vestes, mas sinto o teu perfume no ar. Não sei como é a tua voz, mas o som dela me guia. Vocês estão adorando um homem que você nunca viu? Eu estou. Vocês estão buscando alguém que você nunca viu? Estou. Você deixa de fazer um monte de coisa na sua vida por causa dele? Deixa. Mas você já viu ele? Não. Mas um dia eu vou ver. Um dia eu verei ele no rosto. Um dia eu o conhecerei. Foi Paulo que disse, como ele me conhece. Um dia eu vou sentar do lado de Jesus. Um dia eu vou ouvir Jesus. Um dia eu vou ver Jesus, um dia eu vou abraçar Jesus, um dia eu vou pegar na mão de Jesus. E esses buracos aí, Jesus, foi por causa do seu pecado, menino. E essa perna aí machucada, e esse lado traspassado, foi por causa da Priscila, foi por causa da Cordélia, foi por causa do Pedro, foi por causa da Denise, foi por causa do meu povo. E agora? Agora vocês estão aqui comigo para sempre. Para sempre. Com a glória do unigênito do Pai. Ele é Deus. É o Verbo. Como não adorar? Como não servir? Como não se arrepender e não batizar? Como não seguir aquele que deu a vida por mim? Como não morrer por aquele que morreu por mim? Como não quebrar o meu eu, a minha vaidade, se ele deixou o seu trono? Às vezes nós queremos um trono terreno, irmãos, e por causa de isso aqui, nós já nos envaidecemos. Ele que é Deus, deixou a sua glória, para nos deixar um grande exemplo. Mas principalmente,
para nos salvar. Salvar do inferno, da condenação eterna. Ele nos salvou. Ele nos deu vida. Fique em pé no seu lugar, vamos louvar esse nome. Vamos louvar a Jesus.